Olá, estudantes, sejam todos muito bem-vindos em mais uma aula de projetos na escola. Hoje nós vamos falar do projeto Uma Grande Rede Social chamada Trânsito. Bem, eu sou Emerson, sou professor da Rede Municipal de Ensino e para falar sobre esse projeto, sobre as atividades desenvolvidas, nós temos aqui a presença do Marcelo Frasson. Tudo bem, Marcelo? Olá, professor. Tudo bem? Como vai? Tudo bem também. Bem, Marcelo, já de início nós lemos o tema ali da nossa aula, uma grande rede social chamada Trânsito. E quando nós pensamos em rede social, já de praxis imaginamos algumas bem populares, a exemplo do YouTube, do Facebook, o Instagram, agora o TikTok. Poderia falar para nós o que seria essa rede social chamada Trânsito? Vamos lá, professor. Mas antes, eu gostaria de fazer um convite, aos responsáveis, pelos nossos alunos, para que participem conosco também desse momento. A gente vai trazer algumas reflexões importantíssimas nesse tema. Então, respondendo a sua pergunta, o que a gente consegue imaginar ali como redes sociais? O nosso cérebro automaticamente nos leva ao Facebook, ao YouTube, ao WhatsApp, enfim. E muitas vezes a gente acaba não se dando conta que cada um de nós faz parte de uma grande rede social, que é o trânsito. A gente não dirige sozinho, a gente não está caminhando sozinho, não está de bicicleta sozinho. Aquele bebezinho, professor, que está no ventre da sua mãe, que está lá no estacionamento de um supermercado, atravessando a faixa de pedestres, aquele bebezinho ainda nem nasceu, mas já faz parte desse trânsito. Então a gente precisa algumas reflexões mesmo, que a gente está compartilhando espaços, ao invés de brigar por aquele espaço. A gente precisa tomar algumas decisões a todo momento no trânsito, independente do meu meio de transporte, se é carro, se é motocicleta, se é bicicleta, se eu estou caminhando. Eu estou tomando várias decisões, e mais do que isso, eu preciso olhar, ter atenção à reação daquele condutor que está ali do meu lado. Muitas vezes aquele condutor que eu nem conheço. Então, o que a gente faria com o WhatsApp, por exemplo, que hoje é muito comum, faz aquele barulhinho ali, e o que a gente faz? Vai já olhar aquela mensagem. Mas aquela mensagem não nos agrada, ou eu não consigo responder agora, tranquilo, eu vou silenciar, eu vou deixar para olhar daqui a pouco. E como eu faço isso no trânsito? Eu não consigo. Eu preciso tomar essas decisões as mais acertadas possível para que isso não tenha consequências lá na frente. E quais são essas decisões? Então, de fato, a gente ter essa ideia mesmo de que aquela pessoa que está do nosso lado também pode estar com pressa, também está estressado. De repente a Covid-19 agora, professor? Então, que está deixando aí todos preocupados. De repente aquele carro que está ali do lado, que acabou nos fechando, acabou atravessando uma sinalização, enfim, com certeza não foi por mal. Ninguém se acidenta, ninguém provoca um acidente por querer. Hoje eu vou bater o meu carro. Hoje eu vou atravessar aquela via preferencial ali. Hoje eu nem vou parar aqui nessa placa. Puxa, eu estou com uma vontade hoje de atravessar esse sinal vermelho. Não, as pessoas não fazem isso porque querem, mas por questões ali externas. E, de novo, a própria Covid-19 está nos mostrando isso. O índice de acidentes, eles diminuíram, mas a gravidade deles aumentou. Então, a gente trazer de novo essa grande rede social chamada trânsito. E para refletir, conforme mostra essa imagem ali para nós, o fato de estar certo, na verdade, não é o suficiente. Muitas vezes a gente acaba colocando a culpa em alguém. Foi ele que atravessou o sinal vermelho, foi ele que não parou nessa placa, nessa preferencial, foi ele que não diminuiu a velocidade. Eu estava certo, professor? Mas não foi o suficiente. Eu estou certo e estou no leito de hospital. Então,
para a gente pensar que a todo momento eu consigo tomar algumas ações para prevenir, né? A gente vem tentando aí trazer um conceito de uma direção preventiva, né? Se antecipando às situações de risco, ao invés de uma direção defensiva, né? Eu não estou me defendendo, eu não estou lá no meio, né, do problema. Então eu vou conseguir ali com algumas ações refletir sobre o que de errado pode acontecer se eu não tomar certas ações ali no trânsito, nessa grande rede social. E até porque, né, Marcelo, quando nós pensamos no trânsito, como você já mencionou anteriormente, nós estamos imaginando o motorista do carro, o pedestre, o ciclista. Então é uma rede de várias pessoas que estão naquele mesmo espaço. E ainda uma outra comparação com as redes sociais, além de todo o cuidado que nós devemos ter na direção, enquanto motorista, também devemos ter o cuidado com pessoas externas, seja o ciclista, seja o pedestre, seja muitas vezes até um animal, né, que possa atravessar uma rua, uma BR, enfim. E nesse sentido, se algo acontece, às vezes um acidente, vamos dizer assim, ou o caso como você já mencionou, assim, de alguém fechar você no trânsito, de alguém não frear bruscamente, enfim, são situações que nós psicologicamente também devemos estar muito bem preparados para que a nossa reação seja a melhor possível para entender a pessoa que está ao nosso lado. Ou no caso o motorista, enfim, o pedestre, seja lá quem for. E assim também acontece com a rede social. Muitas vezes um nosso amigo da rede social posta algo que nós não temos a mesma opinião, ou às vezes contrário, e já de imediato vejo ele postar algo e aquilo me ofende, eu já quero responder de uma forma ofensiva também. Nesse momento eu preciso manter a tranquilidade, saber que a pessoa pensa diferente do que eu. E ali no trânsito também, não que a pessoa pense diferente, mas algo possa acontecer de forma inesperada e que nós temos que manter a nossa reação tranquila para que isso não possa gerar um grande conflito. E eu digo para você, professor, mais de 95% das ocorrências relacionadas a trânsito, elas decorrem de fatores comportamentais, ou seja, pessoas que se colocaram em situação de risco, seja na manutenção do veículo ou na falta dele, seja no excesso de velocidade, seja na questão da utilização do celular, enfim, são pessoas que poderiam ter evitado esses acidentes, né, essas ocorrências. E a gente consegue trazer também para a nossa realidade que nesse momento, enquanto a gente está conversando aqui, professor, infelizmente as estatísticas elas mostram que pelo menos uma pessoa a cada 15 minutos vai perder a vida no trânsito. Isso é muito triste, né? Então, a cada 2 minutos, uma pessoa fica com sequelas em decorrência de algum acidente de trânsito, né? Então, nesse momento que a gente está falando aqui, né, que vocês que estão nos assistindo consigam compartilhar essas informações para o máximo de pessoas, né, possível, né? Daqui a alguns anos, o trânsito serão vocês, né? E como que a gente está se portando, né, quando falando desse tema importantíssimo, né? E aí, eu vou te perguntar uma coisa, professor. Todos, né, cada um de nós tem algum sonho, seja pessoal, seja profissional. Você tem algum sonho, professor? Eu tenho, com certeza. O sonho é que nos motiva, né? Todo dia acordar cedo, trabalhar, ter boas relações com as pessoas, com familiares, amigos, os nossos estudantes. Com certeza o sonho é que nos motiva vivo, né? Justamente para que a gente corra atrás para alcançar esses objetivos. Então, eu também tenho os meus, né? Cada um tem, né, os seus sonhos, os seus objetivos. Vocês aí que estão nos assistindo também da mesma forma. E se a gente perguntasse, né, qual é o seu sonho, qual é, né, o sonho daquela outra pessoa, a grande maioria de nós responderia, né, que por conta da Covid-19 eu não estou conseguindo realizar o meu sonho, né? Está me faltando investimento financeiro para realizar determinados objetivos e tal.
Mas quando a gente traz para essa rede social, que a gente está falando aqui de trânsito, muitas vezes a gente acaba contando com a sorte, professor. Será que o fato de eu não ter realizado aquele sonho, será que é exatamente o que eu estou pensando? Ou de repente, quando o nosso familiar está com o carro, ele está dirigindo de uma maneira agressiva, ele está ultrapassando no local proibido, ele está utilizando o celular, ele está agindo de uma maneira agressiva nesse trânsito. Então, correndo sérios riscos de sequer voltar para casa no final do dia, né? Então, todos os anos, milhares de pessoas acabam, infelizmente, perdendo a vida nessa rede social. Mas, às vezes, são informações que acabam não chegando para nós, porque elas acontecem aí de formas separadas, regionalizadas, digamos assim. Diferente se acontecesse um acidente aéreo, por exemplo, então causa aquele impacto. Mas diariamente no Brasil é como se vários aviões caíssem ao mesmo tempo. E às vezes a gente acaba não se dando conta dessas informações, né? E como está ali a rede hospitalar para atender esse tipo de situação? As questões ali da própria Covid-19, o sistema de saúde hoje está colapsado pelo excesso lá de pacientes para esse atendimento, né? Então, as questões ali de se cuidar hoje, mais do que nunca, o que poderia ser algo facilmente resolvido, iria para o hospital ali para um atendimento, de repente esse serviço de emergência, a ambulância, enfim, vai demorar mais para chegar, de repente sequer chegue, porque está lotado ali com pacientes ali na porta do hospital, esperando para serem atendidos. Então é mais um item ali para a gente ter mesmo essa reflexão, dos cuidados, lógico, cuidado sempre e hoje mais do que nunca, professor. E justamente quando você menciona sobre isso, é comum perceber as pessoas, colocando assim opiniões, mas sem saber realmente o que leva autoridades de saúde a exemplo de colocar um toque de recolher. E aí a gente vê comentários assim, mas o vírus não vai continuar no período da noite, o vírus não vai continuar nesse determinado período que é colocado o toque de recolher, mas o que as pessoas devem entender é que justamente tendo menos pessoas circulando na rua, no trânsito, menos será o quantitativo de acidentes que ocorrerão e, consequentemente, fará com que ambulâncias, hospitais fiquem mais disponíveis a atender as pessoas que estão em situações ali da própria pandemia, como você já explicou anteriormente sobre isso. Exatamente, professor. Então, esses acidentes de trânsito, a gente consegue dizer que são evitáveis, E aí, de repente, uma ocorrência envolvendo emergência clínica que possa eventualmente acontecer nas nossas casas, um infarto, um AVC, enfim, a gente não ter um serviço de emergência disponível para realizar esse atendimento naquele momento em que aquela pessoa precisa, ou de repente o tempo de deslocamento seja maior porque foi atender um acidente de trânsito que poderia ter sido evitado se as ações ali de prevenção fossem seguidas, Então, é mais um ponto ali para a gente ter como atenção e compartilhar, fazer essa informação chegar cada vez mais longe, ao máximo de pessoas possível, tá? E Marcelo, quando você fala assim, prevenção, segurança, de que forma assim que o motorista em si, vamos pensar no motorista do veículo, deve ter essa prevenção e segurança com ele e também com as pessoas que vão estar ao redor naquela grande rede? Seja o motorista de um outro veículo, seja o pedestre, ou seja o próprio passageiro, às vezes um familiar que ele está transportando no seu veículo. Olha só, professor, há uma palavrinha chamada valor, Então a gente consegue trazer essa palavra para essa realidade, para o trânsito. Então, tendo a segurança no trânsito mesmo como valor. Independente do que acontecer, isso precisa vir como primeiro assunto. Geralmente o que acontece, as pessoas elas trazem a segurança como prioridade.
E aí explicando um pouquinho da diferença, né, de uma e de outra. Se eu perguntar para você, a segurança é prioridade? Talvez você fosse me responder, sim, sempre é prioridade. Mas aí você tem uma reunião num determinado dia em que aconteceu alguma coisa que não estava planejado. Qual vai ser a tua reação naquele momento? Será que você vai continuar mantendo a segurança ou você vai pensar de repente em tirar o atraso que você teve no trânsito? Então, se eu trago como valor, eu já estou atrasado. Eu não vou me colocar em situação de risco desnecessário e podendo colocar outras pessoas também em risco. De novo, eu não estou sozinho. Eu estou compartilhando espaço com outras pessoas que também podem estar com a mesma pressa que eu, que você, que quem está nos assistindo. Então, saiu de casa com pressa, tem aquele compromisso, óbvio, com o carro parado, né, professor? Liga, manda uma mensagem, olha, aconteceu alguma coisa aqui, vou me atrasar alguns minutinhos, mas garanta a tua segurança. O chegar bem precisa ser, de fato, o que realmente importa, né? O planejamento é fundamental, seja o planejamento do tempo, seja o planejamento do caminho onde você vai percorrer, né? De repente, a gente está no melhor dos cenários, né, professor? Não tem mais a Covid-19, a gente já consegue fazer o nosso passeio, fazer a nossa viagem. E aí, como a gente está planejando essa viagem? Então eu vou pensar por onde eu vou, né, qual é o caminho mais seguro e tudo mais. No dia seguinte, né, nas vésperas ali da viagem, fazer mesmo essa inspeção, né, garantir ali que esses pneus estejam calibrados, que o carro esteja abastecido, que os itens de segurança estejam verificados e em ordem ali para atender em caso de necessidade. Mas ao contrário, professor, o meu pensamento aqui não foi como valor, foi como prioridade. Eu deixei para olhar aquilo no último minuto, já na véspera de sair ali de viagem, na véspera para o meu compromisso. E aí eu vi, puxa, eu esqueci de calibrar o pneu, eu esqueci de confirmar o nível de óleo do meu carro. Putz, agora que eu vi que aquela lâmpada está queimada, e agora o que eu faço? Né? Então, tudo isso, questões de planejamento que a gente consegue se antecipar, a gente consegue buscar ali meios para garantir a nossa segurança e a segurança daquelas outras pessoas que também estão nessa rede social. Então, buscar sempre se antecipar, buscar vias mais seguras, né? Então, se a gente sabe, naquela determinada esquina, toda semana tem um acidente, poxa, eu vou dar preferência para um outro caminho. Estou chegando próximo de uma escola, então tem crianças ali. De repente aquela criança vai soltar da mão da mãe e atravessar correndo na frente, né, sem olhar para os lados, enfim. Então eu consigo me antecipar a essas situações, né? Naquela rotatória ali, é constante ali os acidentes, eu vou diminuir a velocidade, né? Preciso fazer um retorno, né? Errei o caminho, não era por aqui e tal. Como que eu faria esse retorno? Será que eu vou andar mais 1,5 km, 2 km para fazer essa manobra de uma maneira segura? Ou eu vou fazer essa manobra de uma maneira arriscada, de novo, contando com a sorte, entre aspas, que não existe sorte, né? Muitas vezes uma manobra proibida, né? Podendo vir outro veículo, outro integrante dessa rede social e colidir, né, no nosso carro, na nossa motocicleta, enfim, na bicicleta, no que for, né? E aí, um dos pontos que acaba influenciando também, não necessariamente questões de acidentes, mas pessoas, como a gente falou no início, que a gente não conhece e que a própria situação atual nos remete a isso. Pessoas cada vez mais estressadas, cada vez mais bravas ali e que acabam achando uma válvula de escape que é justamente naquele momento no trânsito, né? Então, eu não sei se já aconteceu, né, contigo, professor, alguma vez, né, de algum condutor, né, fechar, né, furar a frente e tal. Qual foi a nossa reação naquele momento, né? Será que foi uma reação pacífica
de relevar o erro dos outros? Ou será que a gente teve uma atitude agressiva? A gente fez algum gesto obsceno para aquele outro condutor? Será que a gente pegou o nosso carro e foi atrás para tentar tirar satisfação? Usou muito a buzina, né? Muitas vezes a gente acaba usando mais a buzina do que a seta para dobrar uma esquina. Então é impressionante, qualquer coisa ali a gente dá aquela buzinada para o motorista. Né? As pessoas elas não se acidentam, elas não se colocam em situação de risco porque quer. Muitas vezes é porque aquele momento elas estão pensando, né, em outras situações que não deveriam, né? Então eu estou no trânsito, eu preciso trazer as minhas atenções para aquele momento, mas o fator psicológico acaba afetando, né? Então não simplesmente um acidente, mas agressões físicas, né? Agressões verbais, violência no trânsito acabam também tirando a vida das pessoas, né? E assim a gente ter a ideia de que nada, absolutamente nada é mais importante do que a gente seguir as normas, seguir esses procedimentos. Então eu comentei ali há poucos instantes de que 95% aproximadamente das ocorrências relacionadas a trânsito, elas são provocadas, então são fatores comportamentais. Algo que se eu seguisse a legislação, provavelmente aquele acidente teria sido evitado. Então assim, a sensação de culpa, né? Como fica a nossa consciência, né? De saber que aquele acidente que eu me envolvi, poxa, poderia ter sido evitado, né? E trazendo um outro viés também, né? A gente estaria dentro do limite de velocidade, mas vai ter aquele carro atrás da gente, vai ter aquele caminhão dando sinal de luz, anda mais rápido, né? Sai da minha frente, né? Qual é a nossa reação? Deixa ele embora, deixa ele ir. Para mim, a segurança é valor. Eu preciso chegar bem em casa, né? Eu tenho o meu sonho, eu tenho o meu objetivo a ser alcançado, assim como o professor tem o seu, assim como vocês que estão assistindo, né, têm o de vocês, né? Então, muitas vezes a gente é criticado por estar fazendo certo, né? Exatamente. Então, não deixar se influenciar por essas situações, né, professor? E Marcelo, ali só retomando ainda um pouquinho, quando você fala assim sobre esses itens de segurança, sobre a questão da própria legislação de trânsito, recentemente nós tivemos algumas alterações, principalmente nesse item de segurança, que é sobre a cadeirinha, na qual a criança deve, claro, ir sobre a cadeirinha justamente para ter essa segurança. Fala um pouco para nós sobre essa mudança que houve, porque assim, pensando justamente nessa questão da própria segurança, agora você vê que a cadeirinha ela seja usada por crianças com mais idade e, se eu não me engano, por uma altura maior, seria isso? Exatamente, professor. Então, alguns itens da legislação de trânsito foram alterados recentemente. Então, fazendo um foco um pouco maior nesse item com relação ao transporte de crianças, né, no interior do nosso veículo. Então, era 7 anos. Então, com a nova legislação, ela passou a ser a partir dos 10 anos. Então, crianças com idade inferior a 10 anos precisa sim estar no banco de trás. E mais um item, se essa criança tiver menos de 1,45 m com o assento de elevação, né? Devidamente ali com os cintos ajustados. Então, um ponto importantíssimo, né? A gente se preocupa muito com o cinto, né, para o motorista e para o passageiro do banco da frente e às vezes acaba esquecendo do banco de trás. Fundamental, né? Em uma situação de emergência, aquela pessoa que está ali no banco, se estiver sem cinto, vai ser ejetado, vai ser lançado para frente, né? Se eu tiver, outro exemplo, se eu tiver material solto em cima do banco, né? Isso também vai vir, né, na minha direção. Então, podendo tanto atingir, né, o motorista, quanto também tirar a atenção. Então, além da questão do cinto de segurança, a gente não deixar nada solto em cima do banco, né? Cachorro, gato vai transportar,
tem os itens ali, né, específicos para que eles fiquem seguros durante a condução do teu veículo, né? E ali você toca um tema bem interessante de ser refletido, né, que é justamente o transporte de animais. Muito comum no trânsito ver, principalmente cachorro, com a cabeça fora da janela, em cima do banco, muitas das vezes sem nenhuma proteção ali, ou até no próprio colo do passageiro, né? Então, assim, isso é muito comum de a gente perceber no trânsito, que muitas vezes, por uma coisa que se parecer legal, pode se tornar um grande risco, né? Não só para o animal, mas principalmente para as pessoas que estejam ali junto com ele também, né? Exatamente. Então, a gente passando por esses veículos, né, vê o cachorrinho bonitinho ali, né, batendo o vento, acha engraçado e tal, mas refletindo, né, sobre os riscos daquela situação, né? Então, se você quer bem o teu animalzinho, se você quer bem, né, quem está segurando aquele bichinho, deixa ele, né, no cinto, né, com o dispositivo adequado ali, né, para que você tenha ele seguro no final do teu deslocamento. É isso que a gente espera, né? Então, e a ideia não é somente pensar em coisas negativas, muito pelo contrário. De novo, uma direção preventiva, a gente se antecipar às situações de risco, a gente pensar sim no que pode dar de errado e se antecipar. E ainda sobre essa questão de segurança, pensando principalmente nos estudantes, muitos deles são transportados por vans. E é fundamental que todos estejam com cinto de segurança, todos seguros ali para esse transporte também, né? Exatamente, professor. E você me fez lembrar um tema assim importantíssimo que está na nossa realidade, né? As questões físicas e psicológicas, professor. Então, falando ali um pouquinho do consumo de álcool, né? Então, tolerância zero. Pensou em pegar na direção, não ingere bebida alcoólica, né? Gosta ali, seus familiares gostam ali de tomar alguma bebida alcoólica. Uma confraternização, isso, uma festa, obviamente, né? Não nesse período, né? Passado a Covid-19 e tudo mais, mas hoje em dia é muito fácil a gente deixar o nosso carro em casa e pegar um carro, né, um táxi, um carro de aplicativo. E qual a nossa influência sobre aquele motorista daquele carro? De repente, eu não tenho muito o que fazer, é ele que está dirigindo. Tem sim. Você vai pegar um carro de aplicativo, você vai pegar um táxi, e aí você vai colocar o teu cinto, você vai dar esses direcionamentos para ele, você vai ver que tem alguma coisa em cima do banco do carro. Olha, coloca aqui no chão, é mais seguro, né? Olha, eu tô com tempo, professor. Então, se tocar o teu telefone aqui, olha, encosta o carro num local seguro, atende a tua ligação e daqui a pouco a gente segue viagem. Muitas vezes a gente tem receio de fazer esses comentários para as pessoas, de alertar elas sobre os riscos ou sobre a maneira correta de prevenir, não só acidente de trânsito, acidente de trabalho, acidentes domésticos, né? A gente se sente constrangido, né? A gente pensa o lado ruim de como aquela pessoa pode reagir àquele nosso comentário, e aí a gente não fala nada. E daqui a pouco, aquela falta daquela informação pode ser crucial para que ele não se envolva em um determinado tipo de acidente. E muitas vezes as pessoas, enquanto motorista, elas até têm essa orientação, essa informação. Recentemente, aí, nos noticiários, podemos perceber alguns acidentes de trânsito justamente por a pessoa ter ingerido bebida alcoólica e mesmo assim sair dirigindo seu veículo. Ela ser orientada, não é melhor você chamar um carro de aplicativo ou chamar alguém para guiar seu carro, e a pessoa ter aquela, mesmo sabendo que ela deveria ter tomado essa atitude, não, pode deixar que eu vou e não vai dar nada. Agora fiquei até melhor, isso. Agora que eu tô bem. E né? Aí acontece um acidente gravíssimo, muitas vezes ou com fatalidade ou deixando a pessoa numa situação vulnerável, né, fisicamente ali, sofrendo um acidente físico muito grave. Enfim, são situações que naquele não vai dar nada,
Exatamente. Pode dar um acidente muito grave, pode tirar a vida de alguém. Então a pessoa, por mais que ela seja orientada, ela tenha consciência daquilo que ela está fazendo. Muitas vezes um trajeto curto, mas é um trajeto. Independente se é um trajeto curto ou longo, tem que se manter esse cuidado, essa prevenção, principalmente em relação ali com a bebida alcoólica. Muitas vezes, muitas não, todas as vezes a gente tem a decisão, né, professor, de fazer o certo ou o contar com a sorte. Exatamente. Né? E o contar com a sorte, né, a gente não tem essa, não pode pensar dessa forma. Né? Fazendo uma analogia com o semáforo amarelo, né? Então, o que seria a sorte, né? Não foi sorte, porque eu quase bati o carro, eu quase bati a moto, um carro quase me atropelou porque eu não olhei para os lados e comecei a atravessar a rua. Ainda bem que deu tempo de voltar, né? E o coração dispara de susto, né? Então é aquela luz amarela que acende para que a gente pense, opa, eu preciso, né, mudar o meu comportamento, eu preciso passar a pensar diferente para que isso não se repita, para que a gente se coloque numa situação segura cada vez mais. Até a placa de legislação, né, que nos orienta o seguinte: na dúvida não ultrapasse. E justamente o semáforo amarelo é para que você mantenha essa atenção redobrada. Então, justamente, se está na dúvida, para, espera e fica ao verde. Eu já ouvi, né, pessoas assim, não, mas o amarelo ainda dá para passar. Não, o amarelo quer dizer o quê? A atenção já está fechando, né? Então, a gente se antecipar, não vai ser aqueles 10 segundos que vai fazer diferença para o teu bem. Ao contrário, se você contar com a sorte, ele pode fazer a diferença sim, mas para uma situação muito ruim, talvez irreversível. Talvez você não conseguir chegar em casa no final do dia, você não conseguir pegar sozinho lá na maçaneta da tua porta. Então, para a gente pensar, né, nesses itens e fazer mesmo uma reflexão. Então, os seus responsáveis aí que estão nos assistindo também, né, e vocês, estudantes, olhando, né, essa conduta, e vocês vão ser os futuros motoristas, vocês vão ser, né, os futuros motociclistas, e de uma forma cada vez mais saudável, cada vez mais segura, né? E além da questão, né, do álcool, tem o sono. Então, questões ali físicas que podem influenciar também. Muitas vezes a gente acaba achando, né, professor, que o sono, que a gente é mais forte que o sono. Né? Vai assistir um filme, por exemplo. Você começa, eu sou assim, eu começo a assistir um filme e poucos minutos ali eu apago. Raros os filmes que eu consigo assistir até o fim, né? E se isso acontece no trânsito? Como que a gente, né, estaria numa condição como essa? Então, as estatísticas elas dizem que em rodovias federais, mais de 370 pessoas perderam a vida no Brasil porque dormiram no volante. Então, assim, não é simplesmente o fato de estar cansado e dormir. De repente, o efeito de algum medicamento que possa causar sonolência. Eu dava um treinamento recente, né, em uma empresa, e um dos colaboradores, né, deu, né, um depoimento assim que ele havia feito uma cirurgia recente e estava se recuperando em casa, trabalhando em home office e fazendo uma reunião ali, né, por videochamada, e daqui a pouco ele apagou, professor. E os colegas dele do outro lado ali ficaram preocupados. Foram investigar o que tinha acontecido. Ele tomou o remédio errado. Ao invés de tomar um medicamento, ele tomou outro. E aí ele começou a falar ali durante a reunião e daqui a pouco ele apagou, ele dormiu. Imagina se isso acontece no trânsito. Então é uma situação muito ruim que precisa ser analisada também, a questão do sono. Tá? Os fundamentos desse condutor preventivo, professor, isso a gente precisa pensar também, né? O nosso cérebro, ele toma várias decisões a todo momento e uma delas precisa ser da segurança em primeiro lugar. Esse nosso cérebro, em alguns momentos, ele acaba se adaptando àquelas situações. Então, como foi o primeiro dia que a gente teve com a carteira de habilitação?
A gente sabia a quantidade de lombadas que a gente passava, a gente sabia quantas placas, opa, agora eu preciso mudar de marcha, agora eu preciso pisar no freio, agora eu preciso fazer isso, fazer aquilo. E com o passar do tempo, isso vai sendo normal, digamos assim. O cérebro ele acaba agrupando as informações e aí a gente embarca no carro e está pensando o quê? Não pensa no trânsito em si, naquele deslocamento. A gente acaba pensando no que a gente tem que fazer depois, né? Então, tem uma frase que eu trago comigo, é assim: primeiro as primeiras coisas. O que a gente precisa fazer? Eu preciso entrar no meu carro em segurança, ajustar o retrovisor, ajustar o banco, enfim, toda aquela série ali de situações para garantir a segurança, mas daquele momento, o que vai acontecer depois a gente resolve. Eu preciso, né, garantir a nossa segurança naquele momento. Então, agir com civilidade, com educação. A gente já falou antes, né? Muitas vezes a gente está com familiares, né, com filhos, com responsáveis ali no interior do carro, né? E como a gente está se portando, né, quando o assunto é trânsito? A gente falou antes da prevenção à violência, né? Então, alguém nos fechou, qual vai ser a nossa conduta? Uma conduta pacífica? Eu vou fazer uma autocrítica, né? Porque eu também, em algum momento, com certeza, esqueci de dar seta. Em algum momento, eu já fechei alguém, né? E aquela outra pessoa, ao invés de me xingar, entendeu a minha situação, né? Eu estava desligado, eu estava pensando em outras coisas, enfim. E quando é o contrário, como que a gente está se portando? Né? A gente garante que a violência no trânsito não faça parte das estatísticas daquelas pessoas que infelizmente perdem a vida. E muitas vezes a nossa segurança está antes mesmo de começar a dirigir, né? Então, mostrando ali, né, conforme está na imagem, várias itens para a gente estar verificando antes mesmo de sair com o carro, né? Há questões de sinalização, de luz de freio, né? Calibragem dos pneus. Isso influencia diretamente na segurança nossa e daqueles que estão fazendo parte conosco dessa grande rede social, né? E aí, um exemplo que eu utilizo, né, na minha casa, chamo os meus filhos: olha, eu vou pisar no freio aqui, se acender essa luz mais forte, me avise. Olha, eu estou dando a seta para esse lado aqui, né, lado direito, esquerdo. Então, fazer com que essas crianças aprendam desde cedo, né, que isso é fundamental, né? A seta é a comunicação com esse meio externo. Então, ela não é para bonito. Eu preciso mostrar para aquelas outras pessoas que a minha intenção é realmente fazer com que o carro vire à esquerda, vire à direita, e não fazer com que o outro condutor adivinhe isso, né? Questões de curvas, né? Muitos acidentes a gente tem notícias ali de que o condutor estava indo com o seu carro, invadiu a pista contrária, né, professor, e colidiu, né, com outro veículo e tal. Por que isso acontece? Né? Muitas vezes a gente acaba pensando que o motorista pode ter dormido, pode ter, né, sofrido ali um mal súbito, mas também a tal da força centrífuga. Então, trazendo um pouquinho da física aqui para a nossa aula, né, para a nossa rede social chamada trânsito. Né? Quando é que a gente imaginava que aquelas questões de física poderiam influenciar no trânsito? Né? Diretamente. Vai entrar numa curva uma velocidade menor, o suficiente para que eu não precise, né, utilizar os freios. Vai garantir mesmo a segurança, de novo, nossa e daquelas pessoas que talvez estejam vindo na direção contrária, né? Muitas vezes, infelizmente, acaba acontecendo situações como essa, né? Você estava indo com o teu carro e um condutor em alta velocidade vai fazer uma curva, acaba se perdendo, invadindo a pista contrária. Então, é essa força centrífuga que joga o carro, joga o caminhão, joga a moto para o lado contrário da curva, fazendo com que, né, a gente invada ali a pista contrária. Então, como a gente evita isso? Questões de reduzir a velocidade, uma velocidade compatível, né? Não deixar para frear em cima da curva. Isso é fundamental, né? A distância de segurança,
né? Aqui de novo, né, as questões ali de física. Então eu preciso garantir uma distância de segurança não só para evitar colidir com o carro da frente, mas para que o meu cérebro tenha tempo suficiente de tomar algumas decisões, né? Ele se prepare, né? Olha, ali na frente tem um buraco. Então o cérebro ele vai mandar uma mensagem: você precisa pisar no freio, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Essa é a ideia da distância de segurança. E de novo, né, as duas mãos firmes no volante. A gente vê muito as pessoas com o braço para fora, né, apoiando ali na porta, né? Isso, a gente está aqui numa situação, entre aspas, normal, mas pensando em uma situação de emergência em que eu precise desviar de um recape de pneu, que eu precise desviar de um animal morto, enfim, e eu estou só com uma mão no volante. Como que eu faria isso? De repente eu faço essa manobra com uma mão, ali do lado está uma canaleta, é uma via com uma serra, então podendo ali ter a chance de perder o controle desse veículo. Então mantenha as duas mãos firmes no volante, né? A questão ali de não ter materiais soltos sobre o banco. Em uma situação de emergência, se eu precisar frear, o que vai acontecer com esse material? Questões de física de novo. O carro parou, mas esse material vai continuar em movimento até que uma força contrária atinja ali, né, haja sobre ele. De repente esse material é um caderno que está em cima do banco ali, em cima da tampa do porta-mala. Eu freiei o meu carro e veio esse caderno, acertou a minha cabeça, vai causar um ferimento, vai tirar a concentração, enfim. Tá? Então a gente garantir isso para a nossa segurança também. Ter muita atenção em cruzamentos, então reduzir a velocidade mesmo tendo a preferência, pensando naquelas pessoas que eventualmente estão distraídas, né, conforme mostra ali na imagem, né, a pessoa falando no celular, atravessando a faixa de pedestres, então estaria num local seguro, correto, porém o semáforo no verde para o carro. Né? Isso é muito ruim e infelizmente muito comum, né, de acontecer. Né? E agora eu gostaria de apresentar dois vídeos para vocês, um relacionado à violência no trânsito que poderia ter sido facilmente evitada e outro relacionado a um acidente gravíssimo que também poderia ter sido evitado se o motociclista naquele momento tivesse seguido os procedimentos de segurança, aguardado alguns segundinhos e feito a sua manobra em segurança. Comecei a filmar, olha. Pode filmar isso? Tá chegando perto aqui. Ó. Tá bem calado ele. Olha o que ele tá fazendo. Não tô conseguindo sair. Não teve nada não. Tá em... E lembre-se que todo motorista, motociclista ou ciclista, em algum momento ele vai ser um pedestre. Tá? Dirija com atenção, respeite a sinalização, esteja seguro. Legal, Marcelo. Estamos chegando ao final desta aula, desse tema tão importante e relevante para a nossa sociedade, que, como você mencionou, hoje os nossos estudantes fazem parte enquanto
um passageiro, enquanto um ciclista, enquanto um pedestre, mas futuramente serão os nossos motoristas. Obrigado pela presença, pela fala.